comigo já tenho a Joana Calvé, que está aqui com uma exposição no Centro Empresarial do Porto. Hoje é o dia do encerramento, mas nós queremos saber quem é de facto a Joana. Bem-vinda ao Culturando, Joana. É uma honra, Obrigada. Culturando, poder divulgar o seu trabalho. No fundo, para quem nos escuta, quem é a Joana? Então, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para poder partilhar um pouquinho de mim. Então, quem sou eu? Eu sou a Joana, sou portuguesa, filha de pais portugueses, a mãe portuguesa, o pai de raiz africana, portanto na Guiné. Vivo na Maia, sou arquiteta de profissão e também artista, pronto, e estou a iniciar este processo enquanto artista. O que é que eu posso dizer também sobre mim? De facto, a minha escolha foi sempre o lado artístico, não é? Levou-me à escolha da arquitetura. Desde há uns anos, mas de uma forma mais presente, tenho feito um conjunto de pinturas, um conjunto de trabalhos que, de alguma forma, também me levam a fazer um resgate da minha ancestralidade, destas minhas raízes, não é? Como referi, estão em África, e é um pouquinho isto que estas obras que aqui estão hoje expressas, vocês podem... que falam sobre isso, não é? No fundo, sim. O gosto pela arte, pela pintura, desde sempre? Sim, desde sempre. Eu fiz as escolhas, as primeiras... Desde sempre que gostei de pintar, e todo o trabalho, tudo relacionado com as manualidades, estiveram presentes. A partir do momento em que eu tive que fazer opções não é, no meu percurso profissional, desde a Escola Soares dos Reis, não é, depois a arquitetura, depois todo um conjunto de outros cursos também que fui fazendo, também a par do meu processo profissional, que é a arquitetura, não é, que tem a ver com o desenvolvimento urbano e do território, e que de certa forma falamos as preocupações que eu tenho em termos profissionais enquanto arquiteta, enquanto a defesa do território, da sustentabilidade do território, também se refletem nestes trabalhos que falam sobre as forças da natureza e sobre a natureza, e que dessa forma eu também... é esse o caminho que me leva à minha ancestralidade e às minhas raízes. E este reencontro ajuda-me, em termos pessoais, a viver melhor, não é? E em estar mais em coerência, porque estou num maior contacto com a natureza. E que me leva também, num processo de desenvolvimento espiritual, também à minha ancestralidade, através da religião, mas o que de facto aqui é importante é mesmo este resgate do que são as minhas raízes. E havia uma curiosidade muito grande de saber o passado, os bisavós, trisavós, como é que era a vida dos antepassados da Joana? Sim, o que eu senti era que havia algo em mim que não estava preenchido. Eu sempre procurei tudo o que iniciei um processo já há uns anos de um processo de desenvolvimento pessoal e procurando outras práticas que me levassem a um autoconhecimento mais profundo e que pudesse também ter este desenvolvimento também em este nível espiritual. Então eu percebi que havia algo que eu sempre procurava, havia um vazio em mim que eu não compreendia, e esse vazio era de facto este lado espiritual, e para muito contribui a questão e a pintura e este trabalho, este entrosamento que existe entre a arte. E quando é que surge a pintura? A pintura esteve sempre presente, não é? Como eu disse, ela está presente, é um processo que está em evolução, está em transformação também, conforme eu também vou evoluindo. Neste caso específico da exposição que temos aqui, a Abian corresponde a uma fase, a um processo, e a palavra Abian é uma palavra que é em Urubá e ela significa o início. E aqui o início é um início que corresponde a um início deste reencontro e deste processo que, no meu caso, através da religião, eu aprofundei a minha espiritualidade.
mas que já tinha até iniciado. E nesta fase, que também correspondeu numa fase em termos pessoais também da doença da minha mãe, do falecimento e da partida dela, e que sendo um processo muito delicado e muito de grande vulnerabilidade, também de certa forma me ajudou a conhecer-me ainda melhor e a fazer um processo ainda maior de desenvolvimento. Desenvolvimento espiritual e também todo um desenvolvimento em termos da minha expressão artística, porque foi a forma que eu encontrei também de estar melhor e de comunicar tudo aquilo que teve assim um processo de grande crescimento interior meu. E este tempo da Abian corresponde a esta fase. E, entretanto, posso dizer que já é uma fase que está em evolução, portanto, a Joana que fez estes trabalhos talvez não seja a mesma que está agora, não é? Entretanto, a arte também evoluiu, os processos de criação também evoluíram, a própria técnica, o que fui experimentando. Sim, temos aqui uma exposição de aguarela, mas também certo. alguns quadros já com outra característica. Já com outras características. Isso também demonstra também o meu processo de evolução e de querer também fazer mais e de chegar a mais pessoas e de testar outras formas de trabalhar, não é? A aguarela é um processo muito específico, não é? Com características muito próprias, em que eu associo a fluidez da água, não é? Muito ligado a este meu processo emocional, e nós temos, não é? A água é o elemento que em nós representa a emoção, portanto tudo isto está muito a natureza é aqui a base, a chave, a natureza, a família, o amor, certo. A paz, certo. Tudo aqui muito enraizado nesta exposição. Sim, porque os elementos, primeiro nós somos o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, ele é composto por estes elementos da natureza, não é? E nós vivemos da natureza e, de certa forma, o resgate da ancestralidade e, portanto, ir aos nossos tempos mais primitivos é voltar a viver a natureza no seu pleno, não é? Nos tempos que correm, eu acredito que só há um caminho, pelo menos eu vejo que sinto. Para mim, só faz sentido um caminho, que é, de certa forma, ir viver e resgatar essa ancestralidade e esses valores e todas essas forças que estão presentes na natureza. Num momento em que nós, cada vez mais, a vida, a aceleração que nós vivemos, a evolução e a inovação que em muito obviamente, é útil para nós, mas ao mesmo tempo também nos distancia daquilo que é a nossa essência, e nós conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio e encontrarmos formas de irmos resgatar estas forças e a natureza e trazermos isto para o nosso dia-a-dia, vivendo aqui, não é? No meio de toda uma evolução, não é? Porque eu vivo e trabalho no município, portanto tenho uma vida cheia de tecnologia, cheia de tecnologia que a inovação é muito importante, mas também para eu me poder encontrar e poder estar em pleno é imprescindível e até pelas questões todas que estamos e que eu, em termos profissionais, me coloco todos os dias e os desafios, quer em termos das alterações climáticas, dos desastres ambientais, tudo aquilo que acontece, nós temos que ter esta consciência e a responsabilidade também de cuidar daquilo que foi e que é a nossa base, que é a nossa estrutura, e portanto este respeito pela natureza e pelas forças da natureza estão aqui presentes, e eu acredito que para mim é o caminho. Joana, para quem nos escuta, qual é assim a mensagem em pouquíssimas palavras que gostaria de deixar a
quem ainda não veio ver a exposição, a quem não vai ver nenhuma exposição, a quem não sai para a natureza com tanta frequência, a quem se esquece da ancestralidade e que está tão focado no mundo moderno? A mensagem. Porque ele é necessário, nós temos que viver nele, não é? Sim. Ele é necessário, mas como é que podemos partir isto em duas partes? Pois, eu acredito que será talvez, não partindo em duas partes, mas ligando, unindo, resgatando e conseguindo viver nesta simbiose entre o que é a nossa vida terrena e todo o trabalho e todo o propósito que nós temos nesta vida terrena e com todas as tecnologias e tudo aquilo que o mundo, não é, nos está a oferecer, mas ao mesmo tempo nós não nos esquecermos e resgatarmos aquilo que está na nossa essência e que cada um vai chegar lá de diferentes formas, não é? Que no meu caso a religião também ajuda, não é? E contribui, mas não só, não é? Já todo o processo e toda a consciência, mas seja de que forma for, que cada um possa fazer o seu caminho e que visitar esta exposição poderá eventualmente fazer sentido para quem talvez possa estar mais distante daquilo que é a natureza e tudo isto que nós estamos a falar, não é? Que podemos ver em pormenor em cada quadro, e também para as pessoas que é algo que também tem nelas e que é algo que lhes faz sentido, que se possam rever e reencontrar. O meu desejo é levar cada vez mais os meus trabalhos a mais pessoas e propor-me talvez até desafios diferentes daqueles que tenho feito. Muito bem, Joana, estamos aqui no encerramento desta exposição, hoje aqui no Centro Empresarial do Porto. Onde é que vamos ver a Joana no futuro? Bom, isso também é algo que me vou questionando, não é? Que continua a trabalhar, certamente. Continuo a trabalhar, certamente. Sei que estes dois caminhos vão manter-se e este caminho da Joana enquanto artista vai crescer. Eu sinto isso e tenho trabalhado para isso. Onde é que eu me vejo? Pronto, eu já tenho respondido em paralelo, não é? Este trabalho, estas exposições, que esta já é uma segunda edição. Tenho respondido a alguns desafios colocados pela curadora Cristina Bernardini, de poder fazer e colocar obras até em algumas bienais e responder até a outros processos que não são exatamente aquilo que eu faço, mas que podem ser uma forma também de eu chegar a outras pessoas e até de experienciar algo diferente. Portanto, os trabalhos da Aguarela que estão aqui um pouco contidos naquele mundo foram crescendo para obras, como também já falamos, e tenho aqui alguns trabalhos com uma dimensão superior, com técnicas diferentes, onde os elementos que estão até retratados nos quadros, eles são colocados e, portanto, há colagens, há bordados, outros trabalhos até que já não são apenas um quadro, são uma instalação, não é? Onde os elementos já extravasaram a própria tela. Portanto, há aqui um crescimento e uma transformação também deste processo do meu trabalho. E quem quiser contactar a Joana, como é que eu posso fazer? Quem quiser contactar, tem as minhas redes sociais, não é? Portanto, eu estou no Instagram, joanacalve.arte, e no Facebook, portanto será a forma mais, ou através da curadora de arte a Cristina Bernardini, são esses os canais. Muito obrigada, Joana, por este bocadinho. Estivemos aqui à conversa sobre esta exposição aqui no Centro Empresarial do Porto. Estejam atentos, descubram mais uma artista, visitem as redes sociais.